nessa perspectiva, trabalhar em uma dimensão um pouco poética. E eu vou, nesse sentido, abrir o trabalho, então teria uma dimensão que é do preâmbulo, de fato, tentando estabelecer uma lógica de entendimento da racionalidade empreendida associada à política de modernização atrelada à atividade turística, tomando como ponto de partida o que eu chamo no início, numa perspectiva mais bíblica, né, que associada, atrelada à dimensão da escuridão. Então, tentando dizer que nesse momento e nesse contexto, a dinâmica dos lazeres, das recreações, e a turística mais especificamente, ela não estava posta, ela não era vislumbrada, ela não tinha um papel de destaque como na contemporaneidade. E é justamente um período que se associa muito à época da monocultura, cujas demandas internacionais, ou cujas demandas, né, estavam associadas a uma demanda internacional. Na sequência, nós passaríamos para uma outra dimensão, que é o vislumbre da luz, né? Esse vislumbre da luz é compreendido enquanto uma lógica, uma tentativa de modernização do país, que se entendia à época, né, que modernizar no sentido de atingir o status de desenvolvimento, tinha que passar necessariamente pelo que havia acontecido nos países desenvolvidos, que era a da industrialização, um dado que se deu mais recente, dos anos 60 aos anos 70. E, por último, nós remeteremos à ideia do odierno, quando eu falo da ideia do chegar à praia. E chegar à praia é quando há a caracterização, a constituição da praia enquanto locus de sociabilidade e que implica, grosso modo, um processo de turistificação dos litorais e cujo processo iniciou-se no final dos anos 80. Então, nessa perspectiva, nós trabalharemos com as políticas públicas de peso adotadas até então, que seria o Prodetur Nordeste 1 e 2, que nós caracterizamos enquanto o divisor de águas, e o Prodetur Nacional, que seria uma política que dá continuidade ao empreendido no Prodetur 1 e no Prodetur 2, denotando de fato como a lógica dos lazeres ela torna-se uma dinâmica considerada nas políticas dos estados, né, como até então não acontecia. E, por último, nós trabalharemos um pouco também com o PAC. Embora o PAC não seja uma política eminentemente turística, a dimensão da aceleração do crescimento também passa pela implementação de obras de infraestrutura, que estas sim têm uma caracterização que se associa diretamente ao turismo, notadamente a construção de aeroportos, reforma de aeroportos e, no caso do Nordeste brasileiro, a construção de vias litorâneas. Então, é uma viagem, é um passeio que, na realidade, eu os convido a fazer no tempo e vislumbrar a espacialização dessas dinâmicas no tempo para, de fato, podermos discutir o que seriam essas políticas públicas e quais as transformações que elas suscitaram no Nordeste brasileiro. O primeiro movimento, quando eu falo da dimensão no início, né, que é da escuridão, e trabalhar com a dimensão da monocultura e das demandas internacionais. Há nessa perspectiva a caracterização do Nordeste que pode, simbolicamente, de uma forma imagética, ser aprendida a partir desta carta que foi elaborada, que foi melhorada ou aprimorada a partir de um modelo que nos foi oferecido pelo professor Manuel Corrêa de Andrade. Nós vislumbramos como o Nordeste brasileiro era dividido, e vocês têm conhecimento disso, né, das regiões fitogeográficas, e na caracterização nessas regiões fitogeográficas de perfis tanto sociais, como econômicos e como naturais, que constituem ambiências representativas do que era o Nordeste no passado. Então, nós teríamos, nesse sentido, as quatro regiões fitogeográficas características do Nordeste, duas delas que são a primeira que fica na Mata Atlântica e intitulada Zona da Mata, a segunda, o Sertão,
que fica na parte da Caatinga, concernente à Caatinga, e duas outras regiões de transição. A primeira é o Agreste, uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão, e a segunda é o Meio Norte, que seria uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia. Então, são regiões marcantes, fundantes da lógica de espacialização das atividades do homem no Nordeste brasileiro. E nessa perspectiva nós vamos compreender de fato como em cada uma dessas, professor, falando um pouco dessas regiões fitogeográficas que constituem uma ambiência social, econômica e natural característica representativa do Nordeste brasileiro. Então, nesse sentido, nós teremos o quê? Duas regiões que terão um papel de destaque e vão conformar o que no tempo seria. A primeira região é a região da Zona da Mata, que é uma área produtora de cana-de-açúcar e em relação à qual o Nordeste brasileiro será configurado nos seus primórdios. O elemento característico representativo da Zona da Mata será a sua base natural concreta, sobre a qual ela se estrutura, especificamente uma área que dispõe de um solo fértil, uma terra roxa, de elementos climáticos favoráveis ao desenvolvimento de uma cultura que é implantada pelos portugueses no Nordeste brasileiro, da cana-de-açúcar. E no entorno da cana-de-açúcar é que será constituída uma lógica, uma racionalidade de ordenamento do espaço que será explicado na existência dos canaviais, onde a cana-de-açúcar era plantada, e da casa do senhor de engenho, né? E nas proximidades a existência da senzala. A literatura talvez seja um elemento importante para nos ajudar no entendimento dessa caracterização, e nada como Casa Grande e senzala para compreender de fato esta ambiência representativa do que se chamava à época do Nordeste brasileiro. Então, o senhor do engenho, a constituição de uma classe média, principalmente pessoas pouco potentadas, provenientes da Europa, mas também mestiços, né, que aqui nasceram, que desenvolviam atividades no lido, no prato da cana-de-açúcar, mas também compunham, né, o exército, compunham a elite intelectual da época, né? Então, muitas pessoas, de fato, resultantes desse cruzamento dos brancos com os negros e os índios, constituem esse grupamento humano. E nessa racionalidade, de fato, é que você tem, de fato, uma construção de um Nordeste brasileiro que adquire força e representatividade e demonstra um nível de controle, de dependência das demais regiões fitogeográficas em relação à Zona da Mata. Neste momento, nos primórdios dessa lógica de ocupação do Nordeste brasileiro, até aproximadamente os anos de 1860, 1870, todo o Nordeste brasileiro girava em torno da Zona da Mata. Uma área que se especializou na exportação de cana-de-açúcar para o estrangeiro, que vai mudar completamente os hábitos alimentares do europeu, com a introdução do açúcar em sua mesa. Para vocês terem uma ideia, nos primórdios o açúcar era um produto extremamente valorizado ao ponto de fazer parte dos testamentos das famílias nobres. É um dado bem inusitado imaginar, né? Como alguém deixaria enquanto herança uma saca de açúcar. Era muito valorizado, um produto como se diz, consumido por uma elite. Com a produção do açúcar em massa no Nordeste brasileiro, esse leque de consumidores ele aumenta grandiosamente, e esse aumento justifica, de fato, a efervescência da lógica de ocupação do Nordeste brasileiro, ao ponto de, na época, ser uma das colônias mais ricas
de Portugal no mundo. Então, é um dado bem marcante, bem representativo. E, a partir da zona da mata, você tem um estabelecimento com as outras capitanias que se especializam nesse sentido no fornecimento de produtos para alimentar aqueles que habitavam na zona da mata e labutavam na produção da cana de açúcar. Então, é uma racionalidade interessante porque demonstra um pouco o que na historiografia é muito pouco valorizado ou evidenciado, mas especificamente uma produção não de caráter internacional, mas de caráter regional, e que se baseia na demanda existente na zona da mata. Então, nos referimos, de uma certa maneira, na lógica de ocupação do sertão, quando, de fato, há um impedimento da permanência de dadas atividades na zona da mata, muito valorizada pela produção da cana-de-açúcar, e o deslocamento da referida para, no primeiro momento, o agreste e, na sequência, para o sertão nordestino. Nos referimos, de fato, aos movimentos de entrada, né, que possibilitam a incorporação de uma parcela maior do território nordestino e implica, no primeiro momento, na construção de fazendas no sertão. Fazendas que eram independentes, que não tinham uma conotação eminentemente econômica e na qual as pessoas desenvolvem um estilo de vida, um gênero de vida representativo desta época. É um outro texto interessante do Capistrano de Abreu, que fala sobre a lógica de ocupação do sertão, e ele remete ao mundo, ao universo no qual tudo existia, tudo se dava em função da produção, da criação do gado. Então, eles diziam que se consumia era proveniente do gado, o material que existia na residência, bancos, vestimentas, as indumentárias das pessoas, também eram provenientes do gado, e cria um mundo, um universo à parte da zona da mata. Um universo, uma ambiência que se coloca em uma perspectiva subordinada em relação à zona da mata. Com o tempo, essa lógica de subordinação, ela muda, e ela muda necessariamente quando há o desenvolvimento de uma cultura no sertão, não mais somente associada ao gado e presa, de uma certa maneira, à lógica da sobrevivência. O estabelecimento da cultura de salga da carne, com incorporação da tecnologia incorporada da Europa, nós temos uma possibilidade de desenvolvimento de uma economia no sertão. E o Ceará, ele tem um papel de destaque, né? Com a carne seca, ele passa a usufruir de uma condição ao desenvolvimento do lugar, que faz com que os proprietários das fazendas do sertão que habitavam na zona da mata possam se deslocar da zona da mata, se estabelecerem no sertão, e ao chegar no sertão eles vão constituir uma ambiência socioeconômica representativa, diferente daquela da zona da mata, porque aqui na realidade nós teremos a presença do coronel, que é o proprietário das terras, articulado a um conjunto de moradores, que estão associados, atrelados ao jugo do coronel, e vivem em função não do desenvolvimento do trabalho escravo como na zona da mata, mas especificamente no que se refere às relações de meia, né? Então eles recebem, eles pagam na realidade pela permanência na terra em produtos. Então a meia, a quarta, a terça, né? Então, ou seja, a metade da produção, a terça parte da produção que garante a permanência deles. Então constitui uma ambiência econômica, social e política representativa, que, após o final do século XIX, vai suscitar um embate e um conflito na escala do Nordeste, no que se refere ao entendimento do que vinha a ser esse Nordeste. E os habitantes do sertão, a partir de então, eles começam a se colocar em relação aos
habitantes da Zona da Mata, lembrando, chamando a atenção da existência de uma outra imagem associada ao Nordeste e que não tem nenhuma relação com a Zona da Mata. E, nesse sentido, eles começam a remeter à realidade representativa e característica do sertão, uma área produtora de carne seca, e, a partir dessa produção de carne seca, nós denotamos o quê? Uma lógica de produção de caráter regional e importante na estruturação do Nordeste brasileiro, e uma diversificação, de uma certa maneira, das imagens associadas a esta região. Então, nós ficamos, de uma certa maneira, bem próximos do que seria a imagem representativa do Nordeste no passado, e uma imagem representativa que se associa justamente nessa questão a da produção de alimentos, que é o elemento marcante, representativo e a justificar as imagens que hoje nós temos do Nordeste brasileiro. O Agreste e o Meio Norte, enquanto regiões de transição, eles não disporão desse nível de destaque como o sertão e a zona da mata. Nós temos nessa perspectiva esta caracterização que aqui evidenciamos. Lógica de produção de alimentos, nós avançamos para a etapa posterior, que é o vislumbre da luz. O vislumbre da luz talvez seja entender como, no tempo, essa lógica de produção pautada na monocultura, ela entra em crise e desenvolve-se desenvolve-se estudos na região, e desenvolvem-se políticas na região que vão questionar esse Nordeste e intentam produzir uma outra imagem do Nordeste. Então, aquele Nordeste que nós falamos, diverso, representativo de lógicas diferenciadas de produção, a justificarem uma ambiência social e econômica diferenciada, que dá uma riqueza do que é o Nordeste, ela é criticada vis-à-vis uma leitura de caráter determinista que se apresenta a partir de então. Nessa leitura de caráter determinista, há um questionamento de fato de que a região não pode, pautada nesses elementos da natureza, suscitar uma política de desenvolvimento, resolver os seus problemas sociais e econômicos. Então, começa a vislumbrar a natureza enquanto a natureza perversa, que é a natureza semiárida, e nessa caracterização da natureza semiárida se justifica, de uma certa maneira, a crise que se deu no Nordeste brasileiro, com o desmonte dos rebanhos aqui existente, a partir das grandes secas, e mais recentemente a praga do bicudo, que destrói completamente a cultura do algodão e que faz com que o Nordeste, de fato, adentre num cenário de crise e que só poderia ser resolvido caso, aí viríamos um dado bem interessante, né? Se acontecesse uma ruptura com a base natural que deu margem à instituição daquele Nordeste plural, daquele Nordeste diverso. Nesse sentido, você tem uma caracterização bem diferenciada dos mapas apresentados. É possível nós vislumbrarmos, né, do que seria esse Nordeste brasileiro. E a SUDENE, ela tem um papel bem importante, juntamente com o DENOX, quando elas trabalham com a instituição do que seria o polígono das secas. Seria, na realidade, a área contida nos pontos de maior temperatura no Nordeste brasileiro, e o que vai dar uma representação bem próxima dessa que nós vislumbramos aqui, que toma boa parte, a quase totalidade da região caracterizada enquanto sertão do Nordeste brasileiro, e adentra inclusive no norte de Minas Gerais. Essa lógica dessa racionalidade de uma natureza perversa e cuja política poderia garantir ou permitir a suplantação das
dificuldades enfrentadas, ela teria que se assentar em outro patamar. Aí constrói-se uma outra ideologia de desenvolvimento no Brasil, que foi muito forte e marcante nos anos 60 e nos anos 70, e que fala da possibilidade ou da necessidade no Brasil de investir na mesma política implementada nos países desenvolvidos, que atingiram o patamar de países desenvolvidos em função do investimento maciço na política de industrialização. Nesse sentido, você tem a criação de um organismo, que é a SUDENE, que vai cuidar da política de transferência das indústrias da região sudeste, que era mais desenvolvida, para a região nordeste. E um dado bem interessante é que nós temos, a partir da figura que é apresentada, que é a figura 1, a constituição de um quadro de ocupação do Nordeste por indústrias, e que levam a uma configuração bem particular. É um dado interessante que nós podemos falar, né? A lógica inicial que se apresenta para a implementação da política de industrialização seria de resolução dos problemas existentes em uma área bem delimitada, no polígono das secas, e que seria a representativa do sertão. Mas quando nós falamos da política de industrialização, na realidade, a sua concentração maior, ela não se dá no sertão. A concentração maior, como vocês vislumbram, ela se dá na zona da mata. E no sertão há uma distribuição das indústrias de uma forma mais dispersa. A lógica também converge com outro gênero de problema não vislumbrado quando idealizaram a política de modernização da SUDENE, que foi a de acabar com os desequilíbrios existentes entre as regiões brasileiras, o Nordeste sendo uma das regiões mais pobres. Essa política, na realidade, o que acabou suscitando não foi a resolução das desigualdades espaciais entre essas regiões, mas a criação no Nordeste brasileiro de desigualdades na própria região, o que justificou, de uma certa maneira, a concentração das indústrias nos estados mais dinâmicos, no caso, na Bahia, em Pernambuco e no Ceará, e nesses estados, assim como nos demais estados do Nordeste, um direcionamento que privilegiou uma concentração das indústrias nas capitais dos seus estados. Formamos uma lógica, de fato, que ao invés de resolver o problema da miséria e da pobreza, de resolver o problema da distribuição de renda em escala nacional, você tem uma caracterização de um contexto de desigualdade no seio da própria região e que será o vetor ou a variável marcante nas políticas de modernização que nós vislumbraremos na sequência em relação ao Brasil. Me desculpem, só retornar um pouco, na realidade, para falar para vocês de uma questão que no final vocês comentarão mas professor, o senhor até agora não falou da dinâmica dos lazeres, porque na realidade ela era pouco representativa, ela era pouco marcante. Essas três circunferências esverdeadas da figura 1, em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro, representam, de fato, o que seria essa dinâmica dos lazeres no Brasil. E tentando demonstrar a lógica dos lazeres, a dinâmica associada a um turismo, seja um turismo internacional, seja um turismo nacional, com maior evidência um turismo de caráter regional e local, ele também está presente. Esse gênero de abordagem ou de entendimento vocês encontram no livro que disponibilizei para a leitura, que certamente vocês devem ter lido. E é nesse sentido que nós vislumbramos, na lógica do Brasil, e mais especificamente do Nordeste brasileiro, o delineamento de políticas associadas à dimensão do turismo de caráter eminentemente estadual. E nessa perspectiva do caráter estadual é que nós temos um papel de destaque que adquirirá o Rio de Janeiro, que será nesse estado
onde o governo central vai direcionar um maior volume de investimentos e um conjunto de políticas que permitirão a construção de uma imagem turística do Rio de Janeiro, que culminou no tempo na caracterização do Rio de Janeiro enquanto o espelho a partir do qual o turista internacional poderia vislumbrar o Brasil. O caráter bem interessante, né, desde os primórdios da dinâmica da atividade turística, ela é importante, ela é forte, ela se dá com muita ênfase no Rio de Janeiro. No caso do Nordeste brasileiro, nós temos outras duas racionalidades, a racionalidade da Bahia e de Pernambuco, que são perfis bem diferenciados. O perfil da Bahia é um perfil pioneiro, resultante do interesse do governo do Estado, à época, o ACM, com Carlos Magalhães, que era o governador à época, o seu intento de desenvolver com ênfase a atividade turística no Nordeste, a influência que ele tinha e dispunha na época do governo militar, ele consegue atrair um volume de investimentos para direcionar a essa atividade, mas com a denotação de uma política mais modesta do que é o do Rio de Janeiro e pautada na ideia da baianidade. Essa lógica vincula uma imagem representativa da Bahia, mais especificamente da região do Recôncavo, com ênfase na cidade de Salvador, o seu patrimônio arquitetônico e a característica peculiar do habitante dessa cidade, cujos vínculos com a África, cujo passado enquanto primeira capital do Brasil, permitem aos governantes desse lugar oferecer ao mundo, oferecer aos baianos e aos outros habitantes do Nordeste e do próprio país uma destinação turística muito visitada e muito valorizada à época. Pernambuco adentra nesse domínio uma perspectiva menos favorável. Pernambuco é um estado que, na realidade, na época militar, enfrenta problemas em função do seu governo ser um governo de oposição, cuja racionalidade de modernização se associa muito à dinâmica agrária, e é lá no estado de Pernambuco onde os movimentos agrários eles vão se colocar com mais força, com maior ênfase, e, consequentemente, os militares vão acabar, de uma certa maneira, se negando a participar, a contribuir, a interagir com o governo do lugar, no sentido de desenvolver uma política tão agressiva, tão ousada como foi a da Bahia. Então, às expensas do governo central, o governo de Pernambuco ele desenvolve a política, pautada também no patrimônio arquitetônico existente na cidade de Recife e no seu entorno, né? E não terá a mesma dimensão, a mesma força e a mesma importância do notado na Bahia e muito menos do notado no Rio de Janeiro. Nos demais estados nordestinos há essa mesma tentativa, este mesmo ensaio, mas numa perspectiva bem ensaística, sem dispor de grandes recursos e muito menos sem contar com políticas públicas, sejam locais, sejam regionais e muito menos nacional. Então, é nessa perspectiva que nós entendemos de fato, né, como a atividade era pouco importante, pouco substancial no Nordeste, embora nós não possamos passar por essa parte sem cruzarmos ou sem evidenciarmos para você que existe esta racionalidade, né? Que poderíamos dizer, no livro, juntamente com a professora Larissa, nós desenvolvemos um pouco a ideia da cultura de ordenamento do território, para tentar evidenciar, no que se refere à atividade turística,
como nesses lugares se evidencia uma cultura própria, associada aos elementos que se dispunham na sua época, isso nos anos 60 e nos anos 70, e que faz com que essa atividade tenha esse caráter de conotação local, voltada para os habitantes do próprio Estado, na melhor das hipóteses, como no caso da Bahia, né, regional e nacional, e o exemplo maior que seria o Rio de Janeiro, né, que seria, de fato, o case de sucesso utilizado pelos governos militares, os que os antecederam, né, na apresentação, na aproximação do Brasil em relação ao mundo. Bom, entram em crise nessa perspectiva, a indústria também entra em crise, em função de não conseguir resolver os problemas sociais e econômicos, e aquela crítica que colocavam a natureza, ela acaba sendo, na contemporaneidade, revista. E hoje nós começamos a perceber que a indústria não suscitou as transformações pensadas, os desdobramentos imaginados, que é possível buscar novos caminhos, novas possibilidades de modernização, e essas possibilidades de modernização elas se dão em duas perspectivas. Uma perspectiva retomando elementos, características do passado da região, e uma outra perspectiva que é, na realidade, incorporando atividades e práticas que até então não tinham a mesma importância ou o mesmo peso na região. Não eram pensadas pelos governantes, não eram consideradas pelos governantes, né? E muitas vezes existia uma leitura crítica sobre esse gênero de atividade. Os militares, na época, eles diziam, né, que o desenvolvimento da atividade turística em países não desenvolvidos, como os da América Latina, somente se explicava em países que não dispunham de nenhuma condição física, ou humana, ou política. Eles se referiam, no caso, aos micropaíses da América Central, cuja lógica de desenvolvimento da sua economia, desde os primórdios, se justificou na atividade turística. Para eles, o Brasil não, ele tinha um outro caminho a percorrer, e esse caminho, na realidade, se justificava na constituição da atividade secundária, não da atividade primária e também não da atividade terciária. O entendimento seria atividade turística para pequenos países microscópicos, que não têm uma riqueza ou uma diversidade como o Brasil. Era essa leitura que se fazia no passado. Na sequência, nós chegamos no odierno, quando eu digo chegar à praia, né? Chegar à praia é um dado bem interessante, né? Descobrir a praia é uma visão que nós podemos até imaginar, mas é um pouco oposto, né? Porque a lógica de modernização se deu a partir da praia. Como que o senhor fala agora no chegar à praia? Porque, na realidade, adentrar no território pela praia necessariamente não significa incorporar essa referida ambiência à lógica de modernização do país. Até então, quando se falava da zona de praia, entendia-se enquanto uma área de contato entre o continente e entre o mar, nós só vislumbrávamos a consolidação de atividades tradicionais, mais especificamente aquela que existe ao longo do tempo, muito antes mesmo da chegada do europeu no Brasil, que era desenvolvido pelos índios que aqui habitavam, a atividade da pesca, a pesca artesanal, e na chegada do europeu, a constituição de uma lógica de ocupação do território, pautada em pontos estratégicos, que seriam os portos e os fortes, as fortalezas, né? O primeiro, para garantir o contato do continente com o mundo, em função da dependência, na época, do transporte marítimo, que era o transporte que existia de mais moderno, o que justificava e possibilitava o contato entre diversos lugares do mundo. E um outro elemento eram os fortes, destinados para a defesa do território, vis-à-vis a tentativa, desde o início, de tomada do território que acreditava-se pertencer a Portugal, por franceses e holandeses. Os franceses chegaram a tomar o Rio de Janeiro,
os holandeses tomaram o Nordeste, que se estabeleceram por diversos anos. Os franceses também ocuparam o Nordeste brasileiro, se estabeleceram na região do Maranhão. Você tem essa lógica que está presente e é representativo do litoral. A cidade propriamente dita, a sociedade propriamente dita, ela dava as costas para ela. Ela se voltava para a região produtora de matérias-primas, produtora de riquezas, que eram exportadas a partir dos portos para a Europa. Um dado bem marcante, bem representativo, que evidencia um contexto no qual a praia era vista enquanto uma ambiência estéril, imprópria à ocupação, impraticável para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica rentável. E isso permanece, é visível, é representativo da lógica de modernização empreendida no Brasil e no Nordeste não se dá de uma forma diferenciada. Então, vamos vislumbrar um pouco o que acontece nessa racionalidade, então, com a caracterização de um outro Nordeste. É possível vislumbrar no mapa menor a representação de um Nordeste múltiplo, diverso, colorido, representativo de ambiências sociais, econômicas, políticas e ambientais, e que vão representar ou justificar essa caracterização do que hoje nós temos enquanto um Nordeste. Então, vocês lembram no primeiro dia de aula que eu perguntei para vocês quem é nordestino, quem se sente nordestino, quem se identifica enquanto nordestino. E a grande maioria dos alunos se identificou enquanto tal. A grande maioria não, acho que a turma de vocês todos se identificaram como tal, como nordestinos. Então, é justamente nessa construção, desse embate entre imagens associadas à zona da mata, embates associados ao sertão, conflitos que se dão entre os políticos do sertão, os políticos da zona da mata, e a caracterização de uma lógica de modernização que faz com que o Nordeste ele hoje tenha a conformação que nós temos na nossa mente e que é redimensionada no tempo, como eu falei para vocês, no primeiro momento, na construção do que seria, do que eu chamo do Nordeste do agronegócio, que é o diálogo das políticas públicas com o que havia sido minimizado no passado, que é a questão da natureza, ou das qualidades da natureza, das especificidades da natureza do Nordeste e que justificam o desenvolvimento de uma atividade extremamente rentável e associada a uma demanda internacional por produtos alimentares. Aí só muda um pouco, porque a partir de então, com a implementação do agronegócio, você tem uma constituição de um quadro, de uma ambiência natural pré-existente, com a disponibilização de solos férteis em dadas parcelas do território, associada a isso um índice de insolação como em poucos lugares do mundo, que juntando solo e insolação para o desenvolvimento das plantas, acelera esse processo e justifica, de uma certa forma, a obtenção de safra, não como na grande maioria dos países, que se dá uma vez só pelo ano. No caso do Nordeste brasileiro, isso pode acontecer durante 3 vezes ao ano. O único problema existente nesse Nordeste do agronegócio é a água. Mas para a questão da água, basta, como o fizeram no caso, consolidar uma política de gestão da água, que possibilita o acúmulo da referida durante o tempo de abundância e a sua distribuição em pontos estratégicos. Concomitantemente, você tem a construção da integração de diversas bacias hidrográficas e a última construção que se apresenta hoje nesse cenário desse Nordeste, que valoriza essa dinâmica, que é a dinâmica do agronegócio, é a ligação com o São Francisco, que o atual presidente da República
veio aqui, esteve no estado para inaugurar a ligação. Então, nessa lógica você tem, né, solos férteis, índice de insolação como em poucos lugares do mundo, e uma água disponível para a produção. E faz com que haja no Nordeste brasileiro o desenvolvimento de uma política agressiva de produção de alimentos e principalmente produção de frutas, que são extremamente valorizadas pelo mercado internacional, mas que também mudam os hábitos alimentares dos nordestinos, que passam a incorporar também essas frutas à sua alimentação diária. Então, há nesse sentido a construção dos polos de desenvolvimento. Então, aqui é uma caracterização, né, que nós podemos vislumbrar como esses polos de desenvolvimento integrado, eles vão se concentrar numa parcela representativa do Nordeste brasileiro. Aí vem uma caracterização bem marcante da contemporaneidade, que é um processo intenso de fragmentação da região Nordeste. Se o Nordeste anteriormente era esse todo, na contemporaneidade, quando eu falo do Nordeste, do agronegócio, eu me refiro a essa área extremamente valorizada por dispor de condições ambientais e de acesso à água que permitem a implementação de uma política de desenvolvimento que insere essas localidades na economia mundo. Né? E, concomitantemente, nessa lógica do agronegócio, a incorporação do sul do Maranhão, do sul do Piauí e do sudoeste da Bahia, enquanto área produtora de grão, mas não os grãos tradicionais aqui produzidos. No caso, nós nos referimos à soja, essa soja extremamente valorizada pelo mercado internacional, e o que faz com que você tenha uma constituição de uma política de ocupação, uma transformação na dimensão social, econômica e política dessas parcelas do território, que fazem com que ecloda nessa parcela do território conflitos, embates pelo poder, vis-à-vis a tentativa de grupos locais de adquirir independência em relação aos estados, ou à política dos estados nos quais eles se inserem. Então, nessa lógica de fragmentação que eles apresentam, eles querem partir para uma outra lógica, que é de consolidação de territórios políticos independentes, diferenciantes do que seriam as parcelas do território associadas a outras dinâmicas, né? A primeira, no que se refere ao Maranhão, e no que se refere ao Maranhão, né? A dinâmica da Amazônia, do Amazonas, associado à dinâmica do sertão, uma área de transição. No caso da Bahia, com outra dinâmica que é associada à dinâmica do sertão. Então, nessa ruptura, nessa tentativa de caracterização dessa instituição, nós temos, de fato, a evidenciação de um outro Nordeste. E nesse Nordeste, nós podemos vislumbrar com muita clareza vazios, né? Então, pela seta é possível acompanhar, né? Vazios que existem nesse Nordeste, então, áreas e não fazem parte dessa lógica de modernização, né? É um quadro bem diferente, bem representativo desse Nordeste na contemporaneidade e que coloca em xeque as imagens e as representações que nós tínhamos do Nordeste no passado. Por último, que é o quadro no qual nós nos atenemos por um maior período de tempo, é o do Nordeste turístico. O Nordeste turístico é a outra dinâmica que até então não havia sido implementada no Nordeste, uma dimensão regional, associada a uma política nacional, e que leva a uma valorização forte e marcante da totalidade da zona costeira do Nordeste brasileiro,
com a constituição do que chamam dos polos de turismo, e em relação aos quais os estados da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco vão ter um papel de destaque, estabelecendo uma lógica, uma política de modernização associada à atividade turística e que vai mudar enormemente a realidade do Nordeste e que se apresenta enquanto uma outra virtualidade à disposição dos governantes e dos empreendedores, e cuja tônica não se explica mais na lógica do trabalho, não se explica mais na tônica da produção dos alimentos, mas na dinâmica dos lazeres, na ânsia, no desejo das populações no mundo inteiro de usufruir das ambiências, das paragens litorâneas. Aí talvez seja um dado interessante a falar para vocês, que é como, na realidade, no Brasil e no Nordeste, mais especificamente, ao se falar de turismo, nós temos que adjetivar. Então, não podemos falar de turismo sem nos lembrarmos ou atentarmos para o fato de que nos referimos a um turismo litorâneo. Para discutir, de fato, a força ou a importância que a praia, que a ambiência litorânea tem na atração dos investimentos, na atração de usuários, e que muda completamente a conformação do Nordeste brasileiro, que muda completamente a política e os seus interesses, os seus pontos, as suas dimensões, a agenda das políticas, e que faz com que construa-se um Nordeste que até então nós não conhecíamos. Talvez para vocês que são bem mais jovens do que eu, o Nordeste turístico não seja um Nordeste tão estranho. Então, muitos de vocês nasceram com esse Nordeste já turístico. No meu caso, eu já tenho uma vivência, uma relação com um outro Nordeste e que se explicava mais, cuja explicação se dava mais na associação das imagens provenientes do sertão, do sertão.